E o João Batista de Aragoiânia, aqui na minha cidade não tem conselho tutelar. Como fazer para criar? A quem procurar? Mônica, você pode dizer? Sim. Na verdade, o conselho, primeiro, antes do conselho tutelar, quem vai fazer eleição e fiscalizar é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. Então tem que procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social, toda a secretaria, né, toda a prefeitura tem, e essa secretaria, por lei, ela vai criar o Conselho de Direitos, que é um conselho paritário entre o governo e a sociedade civil. Agora, esse conselho é criado por lei. Se tiver dúvidas, pode entrar em contato com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. Pode dizer o telefone? É 3201-8546. Que o Conselho Estadual, às vezes, pode ajudar assim, no modelo de lei, mas é o município que queria. Tem que verificar se, às vezes, porque o município já tem o Conselho Municipal de Direitos em lei, mas não tem efetivamente na prática. E é o Conselho de Direitos que vai regulamentar o Conselho Tutelar. O Ministério Público também da região também pode ajudar. Fala o telefone novamente, 3201-8546. Ok. A Renata Rodrigues, primeiramente eu parabenizo o programa. Rosenval, eu gosto muito de acompanhar as suas programações. Quero dar a minha opinião. Hoje os jovens estão muito rebeldes, pois os pais estão muito liberais. Com o surgimento de novas tecnologias de comunicação, os jovens estão apenas na internet e nem sempre procuram estudar. Qual é a dica para os pais manterem o controle com seus filhos? Qual é a dica? Eu gostaria do Tucano falar assim, depois de Virgínia. Qual é a dica para controlar os filhos? Especificamente a respeito da internet? Ou não, de modo geral. Colocar a internet no quarto do menino. A internet deve ficar na sala, onde todos ficam. Aliás, eu vou até mais longe. O ideal seria a casa não ter mais do que uma televisão. Por que não a família ficar junto, assistir televisão, entrar num acordo? Aí vão falar, mas o Tucano está vivendo em 1914. Mas são valores que haviam antigamente que hoje estão sendo perdidos. As coisas é a ética do imediatismo. Tudo é imediato, tem que ser agora, não pode ser para daqui um pouquinho, né? O meu colega tem a televisão no quarto, tem a internet no quarto, eu quero também. Não, as coisas com a família, o ideal seria que fossem feitas em família, o almoço, por exemplo, né? O almoço, de preferência que seja em família, na impossibilidade, pelo menos ao jantar, na impossibilidade, pelo menos aos domingos, né? E a internet realmente é uma coisa maravilhosa, fantástica, atrativa. Se estiver no quarto, então é maravilha. Eu quero aproveitar a sua dica aí, que você falou em almoço, jantar em família, e quero dizer aos seus telespectadores que eu tenho aqui nos bastidores uma visita ilustre, que é o chefe Tony, da República da Saúde. É um lugar fantástico que você deve ir com a sua família. E lá você conta a Virgínia de vez em quando, né, Virgínia? Você também tem coragem de comer comida do Tony, não é? Do meu marido, né? Assim eu controlo, né? Você controla. Todos os dias ele pelo menos está lá na República da Saúde. Mas falando de controle, eu quero te dar uma dica. Não se desespere. Nunca é tarde para você começar o controle. Embora ele tenha que ter começado lá no útero. E se a gente observar, a natureza é tão maravilhosa, Deus para mim é tão perfeito, que ele molda o nosso corpo para que a gente tenha autonomia. Quando a gente nasce, a gente não respira sozinho, ou alguém respira por você. A gente começa a engatear, mas depois a gente fica em pé. Então o corpo físico, ele fala, eu preciso de autonomia, e o corpo psicológico também. Agora, eu tenho na clínica famílias que estão desesperadas, que já não sabem mais como controlar, né? Porque a gente não sabe quem é que controla quem mais, o prisioneiro ou o carcereiro. Então eu sugiro para que essas famílias, hoje existem vários atendimentos gratuitos dentro da área da psicologia inclusive, que façam terapia familiar. E aí juntos, como o Tucano está dizendo, de repente não tem o diálogo na hora do almoço, porque a família está tão lesada que se eles forem dialogar, eles vão se desfacelar. Então procurar ajuda, a própria Universidade Católica tem, a Unip tem, o ITGT tem. Então, para que exista um profissional para que possa estabelecer formas de controle. E na minha experiência, não sei como é de vocês também, eu tenho percebido que existem problemas orgânicos, neurológicos, que interferem no comportamento do adolescente. Então, eu geralmente sugiro uma avaliação neurológica, uma avaliação orgânica, uma avaliação psicológica para que novas normas de controle possam ser estabelecidas. O que não dá é para a gente ser conivente com essa situação de filhos adultos de 30 anos explorando os pais, que por culpa... né? Então, não concordo assim que tem que colocar para fora. Ao contrário, fica dentro trabalhando na própria casa. Bom, o professor Márcio Manuel, do Jardim Novo Mundo,
Apesar de estarmos num momento de avanço tecnológico e um mundo globalizado, esses avanços não refletem em uma educação para os filhos mais eficiente que há 5 décadas. Os filhos de hoje são muito mais difíceis de serem educados pela própria disposição tecnológica e pelas leis do Estatuto da Infância e da Juventude, que acabam podando os pais de corretivos, como, por exemplo, dar às vezes dá uma taca, uma chinelada. Mas, galera, pode, o pai, hoje, pela lei, ele pode dar, porque eu, com meus filhos, eu fiz isso quando foi necessário, poucas vezes, mas fiz. Quando precisou dar um corretivo, eu dei. Não é com maldade, não é para tipo assim, machucar, espancar. Mas para sentir ali que, opa, ai. Não é assim não, meu pai, se eu for contra ele, ele vai reagir. Pode ou pela lei não pode? Essa questão está em discussão, né? Uns acham que sim, outros acham que não. Mas eu tenho 4 filhas, criei minhas 4 filhas sem dar um tapa nenhuma delas. E elas são a alegria da minha vida. São todas formadas, 3 casadas, e são uma alegria. Então eu acho que esse não é bem o caminho. Eu gostaria de falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que é um instrumento, inclusive, do Conselho de Direitos. A gente está ali para garantir os direitos das crianças e adolescentes, e dizer que não concordo com essa leitura. Né? De maneira alguma, o Estatuto, ele concebe, sim, criança e adolescente como sujeito de direitos, né, mas coloca que é situação peculiar de desenvolvimento. O limite do pai, ele é fundamental, a autoridade do pai, ele é fundamental para o desenvolvimento da criança e adolescente. E que bom esse depoimento aqui desse nosso colega advogado, né? Na minha experiência prática também, eu acredito que o tapa-ataca não é necessário, né? É claro que o Estatuto... Uma chinelada? Você tem filhos, não? Sim. Já deu a chinelada? Olha, eu dei no meu primeiro filho, aos 2 anos de idade, quando eu comecei a ver que ele estava fazendo isso com os meninos menores, eu parei. Falei assim, não adianta. Agora, é porque é mais fácil você dar uma chinelada do que você pegar um menino lá de 2 anos e pôr sentado lá no tapetinho, né? Deixa ele ficar lá. Que seja lá durante 1, 2 minutos, porque a criança é muito pequena, você vai ter que ficar do lado, né? Então, o castigo ele é muito eficiente também, né? E o diálogo, gente, o diálogo ele é fundamental. Para que você está fazendo isso? Onde que você vai chegar com isso? Onde que nós vamos chegar com isso? Sim. Todos nós que moramos numa casa somos responsáveis por essa casa. Não sou só eu que tenho que cuidar da casa. Meu filho também, minha filha também. Então, um limpa lá a garagem, né? Um vai recolher as folhas, um vai pôr comida para o cachorro. Isso começa desde a infância. Então, assim, chegou... E o Estatuto, em momento algum, impede isso. Né? A gente tem que educar, sim. Eu gostaria só de colocar... Por favor, Virgínia, que eu tenho que chamar os comerciais aqui. Eu só vou falar que eu acho que o psicotapa funciona assim. Sabe? O psicotapa, quer dizer, ele tem uma função. Porque muitas vezes a criança, vamos pegar uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, ela não entende, ela fica puxando você e te batendo, dá um tapinha nele também, pra você ver se não... Então isso chama-se psicotapa. Você gostou, cara? Não fez nada, mas vai fazer. É pra você. Tá vendo como funciona? Então, psicotapa. Psicotapa, quer dizer, ele tem uma função, não é de agressão. Às vezes é de mostrar. A criança puxa o teu cabelo, puxa o dela pra você ver também. Aí eu não posso puxar o seu, né? Mas é uma forma da criança, né? Alternativas para criança pequena, mas eu também dizer assim, é uma alternativa. A cadeirinha de castigo também, né? O diálogo, desde que não seja monólogo, porque às vezes os pais falam e não ouvem a criança, né? Então são detalhes que a gente vai tendo que se adequar. Eu adorei, o Tucano não fez nada errado, mas vai fazer. Quem vai fazer? Eu acho que tem que dar um ataque preventivo no Tucano. Vamos pro intervalo comercial, voltamos já já.